Imagina a seguinte situação, amor. Eu e tu somos presos por ter cometido um crime. Eles chegam pra mim e falam assim, ó. Renan, se tu caguetar a Ana, tu sai livre e a Ana pega 10 anos de prisão. E daí eles falam pra ti também. Ana, se tu caguetar o Renan, tu sai livre e o Renan pega 10 anos de prisão. Só que se nenhum de nós caguetar o outro no crime, a gente só pega 2 anos. O que tu faria, amor? Para! Deixa eu responder depois. Mas afinal, como funciona a delação premiada? Daí tu bota aqui um dedo de seta, um X9 e um outro cagueta aqui. E daí, sempre quando eu falo isso, eu me lembro do saudoso Bezerra da Silva. E aí, gurizada, beleza? Antes de mais nada, assim, ó, já dá o teu curtir e se tu não tá inscrito no canal, inscreve no canal. Eu tô tentando criar uma frase que nem os youtubers fazem, tipo assim, ó, se tu não der o dedão no like, teu dedão vai carcomer. Mas eu acho que essa aí, acho que essa aí não é muito boa, né? Paciência. Vamos entender o que tem de ciência nessa famosa delação premiada que está abalando o Brasil. Primeiro a gente tem que definir o que é delação premiada. Às vezes crimes são cometidos e não tem testemunha para determinado tipo de crime que não seja uma das pessoas que ajudou aquele crime ser cometido. Então o Ministério Público, junto com a polícia, ou o próprio advogado de defesa, às vezes do réu, eles organizam essa delação. Então ele vai colaborar com a polícia para servir de testemunha para esse tipo de crime. E daí o cara vai ter um arrego na pena dele. Por exemplo, na Lava Jato, o senhor Paulo Roberto da Costa, que é o primeiro delator da Lava Jato, ele era ex-diretor da Petrobras e daí ele foi o responsável por começar esses processos de delação premiada, que o juiz Sérgio Moro pegou e tá fazendo lá os processos tudo. Cabe ressaltar que a delação premiada ela só é válida quando esse cara que delata ele tem provas de como ele conseguiu fazer isso. No caso, esse Paulo Roberto da Costa, ele mostrou todos os subornos, propinas que aconteciam ali na estatal, foi comprovado, então beleza, então tu vai ter essa delação, tu vai ter esse arrego da polícia. Então a pessoa ela colabora com a polícia em troca de benefícios. Ou vai diminuir a pena dele, ou ele tem que devolver o dinheiro, mas não vai ficar preso tanto tempo, né? É uma série de benefícios. Benefícios entre aspas, porque o cara, né, tá sendo culpado igual. Isso só vale se ele não for o grande líder dessa organização criminosa. No Brasil há vários tipos de delações premiadas que foram tipificadas. Tem delação premiada para crime hediondo, tem delação premiada para crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, que é esse que a gente tá vendo, tá? Mas para vocês entenderem a lógica de delação, cagueta alguém para eu não me ferrar mais ainda. Isso também acaba sendo vantajoso. Nesse exemplo do Paulo Roberto da Costa, isso é vantajoso para Lava Jato. Não teria como ela fazer tudo o que ela tá fazendo, né? Simplesmente através de vai lá, investiga e tal. Não, precisava desse mecanismo de delação, senão ela não ia conseguir dar esse grande start que ela deu. Sei lá, acho que são hoje em dia, mais de 50 delatores na Lava Jato. Que é todos os amiguinhos caguetando os amiguinhos. Tá, mas o que tem de ciência nisso tudo? Existe um campo da matemática chamada teoria dos jogos, onde ela estuda basicamente ações de 2 ou mais agentes e como essas ações vão interferir no resultado final, tanto deles quanto do outro. Então, vou fazer uma ação, o outro vai fazer uma ação, como isso pode interferir e como isso vai interferir no outro. Eu explico de um jeito que a galera não consegue entender, e daí isso pode ser um problema grave. Até porque tu é professor, né? Então vamos tentar transformar isso de uma forma mais didática. E aqui que entra como exemplo o famoso dilema do prisioneiro, que é como a gente começou o vídeo hoje. Imagina um prisioneiro A, Diana, e B, Benan. Ambos são cúmplices de um crime, só que eles só podem, com as provas que a polícia tem, ficarem presos 6 meses. Então o que a polícia faz? Separa o A do B e propõe a seguinte situação. Eles só podem ficar, tá? Isso. Podem ficarem é um pouco ruim. Tá me corrigindo aqui perante aos meus fãs? Se tu é fã aí, bota a hashtag sou fã. Então a polícia chega por aí e fala assim, ó, olha, se tu caguetar os crimes que o B fez, o B vai pegar 10 anos e tu vai sair livre. Chega pro B e fala, olha, se tu caguetar os crimes que o A fez, tu sai livre e o A pega 10 anos. Se nenhum de vocês caguetarem, vocês ficam 6 meses. Se ambos caguetarem, então o A vai falar do B e o B vai falar do A, vocês pegam 5 anos. O que tu faria, amor? Eu não caguetaria. Eu também não. Porque se eu te caguetar e tu me caguetar, a gente vai ficar 5 anos. Tá, se tu não me caguetar e eu te caguetei, eu saio livre e tu fica com 10 anos. Mas eu sei que tu não vai me caguetar. Nunca faria isso. Ainda bem que estamos filmando para ver que eu nunca faria isso contigo. Ainda bem que tu não sabe dos meus crimes.
Se a gente partir da ideia do que seria melhor para ambos, onde os dois tivessem ganhos mesmo, nenhum falaria nada. Se um deles só for egoísta, o egoísmo vai sair bem nisso tudo. Se ambos forem egoístas, que a maior tendência nesse exemplo, porque tu vai tentar buscar o que é melhor para ti, então tu tem uma ação individual para buscar o melhor para ti, o outro vai ter uma ação individual para buscar o melhor para ele, ambos vão se ferrar. Então uma ação individual que seria bem racional, né? Ó, vou falar porque eu vou ficar livre, acaba quando analisada num grande grupo sendo algo totalmente irracional. Ou tipo quando a gente fala em ciências humanas, olha, o todo nunca é a soma das partes, né? Ou trocando em miúdos, o coletivo tem sempre um funcionamento diferente do individual. Então por isso faz análise de grupos sociais lá, coletivos, e faz análise também de indivíduos. Ele sempre tem uma diferença entre essas duas análises. Isso ajuda a explicar a lógica do racismo, por exemplo. Se você entrevistar as pessoas, provavelmente mais de 90% do brasileiro ia falar assim, ó, Eu não sou racista. então, né, individualmente, ele tem um tipo de comportamento. Só que coletivamente, o Brasil ele é um país racista, por exemplo. É um país que vai lá e chega, saiam daqui negros, mas né... Para ilustrar mais ou menos essa ideia. Isso ajuda a explicar também essa lógica das bombas nucleares. Imagina que bonito ia ser se todos os países do globo assinassem um papel e a partir de hoje não teremos mais armas. A partir de hoje não teremos mais exército, vamos viver de forma harmônica. Tu precisa de um só país. Vamos botar aqui um exemplo, a Coreia do Norte, por exemplo, que garantia que a Coreia do Norte ia falar assim, não, eu não vou fazer então. Então tu acaba obrigando os outros países a terem também. O que individualmente parece a coisa mais inteligente a fazer, vou ter armas aqui, vou ter exército, vou ter bomba nuclear para me defender. Cada indivíduo vai fazendo isso, só que quando tu analisa o coletivo fica uma coisa muito burra. Então é essa teoria como pano de fundo que o juiz Moro usa metodologicamente em toda a Operação Lava Jato. Tipo, teve um cara preso no Mensalão, um cara chamado Marcos Valério, vai aparecer a foto em algum lugar, que ele pegou vários anos de prisão lá por causa dos escândalos do Mensalão. Isso foi um dos motivos que o Paulo Roberto da Costa fez a delação. Por quê? Porque ele ficou com medo, vou chegar, vou delatar, porque daqui a pouco sobra pra mim aqui nesse caso aí muito louco de propina da Petrobras. Só que a metodologia da Lava Jato é um pouco diferente dessa teoria dos jogos crua. O que ele faz? Ele escuta a delação do cara, depois ele levanta todas as provas, ele vê todos os cenários, as ações possíveis e faz uma segunda rodada. E ele vai atuando pontualmente de fase em fase da Operação Lava Jato. Então por isso que é uma metodologia que, como o direito não está acostumado com isso, é uma coisa que estranha para todo mundo assim e tal. Daí ele chama mais um para delatar. Esse segundo vai ter menos benefício que o primeiro. E se chegar um terceiro, vai ter menos benefícios que o segundo e que o primeiro. Isso é para fazer com que as pessoas ali se briguem para ir delatar, porque os últimos que ficarem, ou quem não for chamado para delação, são os que vão pegar a maior pena e vão acabar se ferrando. Por isso que teve alguns delatores que começaram a fazer dossiês, começaram a gravar os políticos, né? Elaborar dossiês para poderem delatar, porque eles precisavam de provas para delatar o companheirinho, um amiguinho. É muito inteligente isso, meu Deus, Sérgio Moro é um herói! Ela também sofre um monte de crítica. E uma das críticas que ela sofre é a desproporcionalidade da pena. Porque quem não delata acaba pegando uma pena muito alta em relação a quem delata. Só que se tu parar pra pensar, o cara que delatou também é um criminoso, né? Ele não é um cara... Ai, que herói, ele nos delatou, que bacana, que bacana. Não, ele também é um criminoso. Mas acaba a pena ficando muito desproporcional um em relação ao outro. Então essa é uma crítica que sofre. E também outra crítica que se ela não for conduzida de forma muito ética, ela pode virar mecanismo político, por exemplo. Não tô falando que aconteça, tá? Mas tô falando da crítica que sofre. O juiz ele pode tensionar para que o cara fale determinadas coisas que o juiz está a fim de ouvir, para que ele vá lá e prenda o fulaninho. Lula preso amanhã. Adoro essa história. Então o que a gente vai acabar vendo? A gente vai ver pessoas que realmente vão pra cadeia, a gente vai ver um monte de empresário também e político que vai acabar indo preso nas suas casas, de 10 mil metros quadrados, né? Porque faz parte desse mecanismo de delação. Tem gente que dentro do contexto vai se dar bem. Enfim, tu gostando ou não da condução da Lava Jato, ela já tá na história do país, como a maior operação anticorrupção do país, guardando as proporções, se ela é seletiva ou não, vai o tempo que vai dizer, tá? Mas eu acho que é desejo de todo mundo que os caras que fazem falcatrua vão pra cadeia. E daí rola uma ingenuidade no Brasil que eu acho engraçado, porque ninguém fala de estrutura. Vamos prender todos os corruptos. Bom, mas a estrutura ela favorece que as pessoas existam. Então, né, cedo ou tarde, se não muda a estrutura, isso se recria
De novo, e de novo, e de novo, e de novo. E também uma outra ingenuidade é achar que os políticos são burros, né? Quem faz as leis são eles. Eles também estão se reorganizando nessa teoria de jogos. A cada rodada que é feito, os políticos também se reorganizam para ver o que eles vão fazer para se safar, né? Eles não são passivos nisso tudo. E daí fica uma pergunta, ó. Por que em momentos assim, se a gente sabe que a estrutura é assim, a gente sabe de todos esses escândalos, a gente não usa esses momentos para tentar trazer cada vez mais democracia para a população? Se os critérios são cada vez mais claros, tu consegue entender perfeitamente as ações do outro e como isso vai te afetar e como vai afetar o outro. Agora, se os critérios não são claros ou se não tem essa radicalidade na democracia, tu não consegue entender o que está se acontecendo. O que se está se acontecendo. Essa é muito boa. Então, que tipos de mecanismo a gente poderia fazer para transformar a sociedade mais democrática ainda? Então era isso. Se tu sobreviveu até aqui, não esquece ali de se inscrever no canal, dar o joinha, né? Curtir a página do Face, me seguir no Twitter, me dá um abraço quando tu me vê, tá? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!